Alguma coisa diferente. A única coisa diferente é que em Lucas está assim, ó, Simão, chamado Zelote. Nos outros textos vai estar assim, Simão Cananeu. E aí, mas espera aí, por que um texto fala Cananeu e aí o outro fala Zelote? E a gente vai ver isso aqui, irmãos, de uma maneira bem prática, como eu tenho falado. Eu não quero aqui ficar dando muita biografia e coisas assim técnicas aqui. A gente quer partir, sobre o exemplo de vida de cada um e tirar esse exemplo para a nossa vida. Então, irmão, mas só por título de curiosidade, quando fala Simão Cananeu, muitas pessoas pensam que ou tem algum lugar que fala que ele veio de Canaã, outros falam que ele veio de Caná, onde Jesus realizou o seu primeiro milagre. Mas só que a realidade é que tanto Zelote como Cananeu é a mesma palavra e significa zeloso. O que significa Zelote? Zeloso. E aí, irmãos, se a gente for olhar para esse aí, Simão Cananeu, por isso que ele está logo na penúltima colocação ali na lista. Irmãos, se eu falei que semana passada Tiago e Judas Tadeu, eu tinha pouquíssima coisa para falar, se for falar de Simão, não tem nada na Bíblia a não ser esse texto. Não fala como na semana passada a gente viu um textozinho lá de Tiago, o outro textozinho de Judas, mas de Simão não tem nada. Não tem nada. A gente só sabe que ele era do time ali porque ele está nessa lista aí. E aí quando a gente fica pensando, e agora? O que eu vou falar? O que eu vou falar de alguém que a Bíblia não fala nada? Mas é aí, irmãos, que tem que vir a revelação do Espírito Santo. É aí que a gente tem que se aprofundar. E por isso é tão importante a gente estudar a palavra do Senhor, porque às vezes, irmãos, a gente passa um texto na Bíblia assim e a gente nem sabe que aquilo ali tem algo tão importante para a nossa vida. E a palavra de Deus, irmãos, é uma coisa tão fantástica, irmãos, tão sobrenatural, que a gente, uma hora a gente lê um texto e aquele texto fala uma coisa, no outro dia o mesmo texto a gente lê e fala outra coisa, e ela vai se renovando de uma forma que a gente não tem explicação a não ser uma frase que alguém falou algum dia, que diz que a Bíblia é o único livro que toda vez que a gente lê, o autor está presente. Amém? Toda vez que a gente lê, o autor está ali do nosso lado. Então, irmãos, eu tenho certeza que a gente tem algo para falar desses homens. E os irmãos, a gente já terminando aí, semana que vem, aí já vamos estudar para aquele que de todos os que ali a gente tem como exemplo positivo. Semana que vem a gente é o único que não tem exemplo positivo, né? Mas quando a gente chega hoje no 11º, quando a gente chega hoje no 11º, a gente vê, irmãos, que nos evangelhos, quando a gente hoje, 2020, quando a gente olha todos esses apóstolos, quando a gente, muitos venerados, muitos aí, é visto aí como heróis da fé, só que quando a gente olha para os evangelhos, eram homens normais, igual todo mundo. Os irmãos repararam isso, irmãos? Sim ou não? Repararam que assim, não tinha nada diferente, pelo contrário, igual a nós. Esses homens só se tornaram heróis da fé depois que Jesus morreu, depois que veio o Espírito Santo sobre a vida deles, e aí sim eles começaram a fazer coisas. Hoje, se nós estamos aqui como igreja em 2020, graças a esses apóstolos que começaram a igreja lá atrás, e de uma forma sobrenatural, que a Bíblia diz que só a sombra deles iam passando, e quando eles iam passando, as pessoas eram curadas. A peça de roupa deles curavam as pessoas. Eles foram ali, irmãos, exemplo de
fé, exemplos ali de coisas sobrenaturais acontecendo. Só que quando a gente olha para os evangelhos, os 4 evangelhos, homens igual todo mundo, irmão. Nós aqui, por isso a gente pode entender que se eles são normais e foram escolhidos para essa grande obra e fizeram, a gente pode também ser usado por Deus de uma forma sobrenatural. Quem crê diz amém. Basta a gente entender, irmãos, e aprender. E por isso tão importante esse estudo que a gente teve aqui, que a gente está tendo nessas 12 semanas que a gente está junto aqui estudando. E quando a gente olha, irmãos, para esse homem, deixa eu explicar. Eu preciso explicar aqui uma coisa para os irmãos. O que era um zelote? O que era um zelote? Naquela época, irmãos, existia nos judeus, existiam 4 grupos, que os irmãos talvez vão ler aí, né? Em alguma hora os irmãos vão encontrar isso na Bíblia. Os irmãos vão encontrar na Bíblia um grupo chamado fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles que estudavam a Bíblia, eram aqueles que tinham ali uma tradição. Eles gostavam de se reunir para estudar a palavra, e por causa disso muitas vezes eles se tornaram até religiosos demais, porque eles tinham um clamor ali, uma vontade no coração de estar ali aprendendo. Eram uns religiosos. Nós também vemos na Bíblia, talvez alguém já deve ter ouvido aí, falar dos saduceus. Já ouviram falar dos saduceus? Era também um grupo religioso, era um grupo também que estudava, só que com uma diferença dos fariseus: eles eram mais liberais, eles não acreditavam no sobrenatural, e os saduceus eram de um grupo social, de uma classe alta, né? E eles que cuidavam do templo, ou seja, as pessoas da classe alta geralmente faziam parte dos saduceus. Tinha também um grupo chamado Hermênios, que eram aqueles que na Bíblia não fala, mas que viviam no deserto. Eles eram como, na figura que a gente pode colocar aí como exemplo, assim, para comparar, como monges que viviam no deserto isolado. A Bíblia nem fala deles, só a história que conta. E a Bíblia conta então a história desses zelotes. E aí, irmãos, aqui entra, preste atenção no que eu vou falar aqui. Quem que era zelotes? Zelotes, irmãos, eles eram ultranacionalistas. Um grupo totalmente radical, que estava lutando, patriotas, e que todo mundo que pertencia era como um partido político que estava ali lutando para a separação e para a libertação de Israel. Então, era um grupo extremista. Hoje a gente pode prestar atenção, tem alguns grupos extremistas até hoje, principalmente no Oriente Médio, principalmente em alguns países, que existe aquele grupo extremista que se reúne sempre com uma causa. E esses zelotes, irmãos, eles estavam ali realmente como guerreiros. Eles eram matadores, eles matavam em prol da sua filosofia, em prol daquilo que eles achavam certo, em prol daquilo que eles queriam, que era a libertação de Israel do povo romano. Nessa época aqui, irmãos, que Jesus nasceu, Israel estava ali sendo dominado pelo Império Romano. Está dando para entender aí, irmãos? Então, agora que os irmãos já entendem como o que é zelote, agora os irmãos têm que fazer a imagem mental aí. Pensa agora em Simão como um guerrilheiro, porque só fazia parte dos zelotes quem estava pronto para uma guerrilha ali de libertação de Israel. Como que os irmãos imaginam agora Simão? Imagina agora aquele homem como talvez a gente vê na televisão, aqueles extremistas islâmicos, xiitas, aqueles homens bomba, né, que matam um monte, né, por uma causa que eles acham que é certa. Irmãos, aqui, Simão, será que ele servia para ser membro de alguma igreja, irmão?
Por que Jesus olhou para ele e falou assim: Simão, é você? Quando a gente olha assim, aí aqueles irmãos que não sabem, né, direito mais ou menos o que é a Bíblia, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zé. Irmão, esse Simão aí era um matador. Era, quem sabe, se fosse no nosso tempo, um possível futuro homem-bomba, que iria matar para libertar o seu povo. No ano 70, quando Jerusalém é tomada, foram os zelotes que ajudaram. Quando destruiu, os irmãos, talvez alguém já estudou aí que o templo foi destruído e até hoje não foi reconstruído. E uma das profecias do Apocalipse é que quando o templo for reconstruído é a volta de Jesus, porque o templo foi destruído lá no ano 70. E quem ajudou o Império Romano a destruir foram os zelotes. E ali Simão era um desses. E aí a gente vê Pedro, a gente vê João, a gente vê Tiago. A Jesus olha: eu quero esse. Primeira lição, irmãos. Primeira lição. Jesus, ele pode mudar a vida de qualquer um. Amém, irmãos? Jesus, ele pode mudar a vida de um assassino. Jesus pode mudar a vida de um guerrilheiro. Jesus pode mudar a vida de qualquer um. Ele estava ali, irmãos, escolhendo uma pessoa que ninguém queria. Ninguém quer uma pessoa assim do seu lado. Jesus falou assim: Simão, é você. Jesus escolheu cada um a dedo. E por que, irmãos, que está sendo tão importante a gente estudar todos os 12? Porque se teve tanta gente, irmãos, que a gente vê aqui com tantas falhas e foram ali chamados por Jesus, é porque Jesus pode usar cada um de nós, independente dos nossos erros. Amém, irmãos? Independente das nossas falhas, independente da que a gente é. Por isso, irmãos, antes da gente apontar o dedo para alguém, antes da gente achar que aquela pessoa não tem jeito, que a gente olha para a vida de um homem desse, irmãos, e vê a história ali do que ele participava, e a gente pode dizer: Jesus pode mudar a vida de qualquer um. Então a primeira lição, irmãos, que a gente precisa aprender é que Jesus, irmãos, ele pode transformar corações, ele pode transformar a vida daquelas pessoas que a gente acha impossível. Por isso, irmãos, eu não duvido da conversão de ninguém, irmãos. A gente tem que crer que Deus pode salvar por pior que seja a pessoa. A gente tem que entender que o amor de Deus é tão grande, irmãos, que Ele pode salvar a qualquer um. E Ele não faz acepções, irmãos. Talvez hoje, nos nossos grupos, a gente faz: não, esse aqui é mais bonzinho, esse aqui é mais bonitinho, esse aqui é mais cheiroso, esse aqui é mais gente boa. E aí a gente faz essas acepções assim e faz o nosso grupo, irmão. Jesus, Ele pega e Ele chama todo mundo. O amor de Deus, irmãos, foi o que a gente cantou aqui. O amor de Deus, irmãos, ele é louco. Desculpa a palavra. É incomparável. Ele não tem como a gente, é só olhar para nós. Porque a gente aprendeu aqui semana passada que a gente, quando olha para nós, a gente tem que ter amor a todo mundo. Porque se Deus amou a nós, se Deus chamou a gente, quem somos nós, irmãos? A única coisa que nos diferencia, irmãos, é o nome do nosso pecado, porque pecado todo mundo tem. Então a gente precisa entender que o amor de Deus, irmãos, ele é incomparável. E se ele mudou a vida de Simão, se ele mudou a vida de um homem que era de um partido, irmãos, extremista, um partido ali guerrilheiro, irmãos, que ele pode mudar a vida de qualquer um. Por isso não estou falando, talvez você olhe para a sua vida, você até se sente uma pessoa até boa. Você, isso aí, eu não sou tão ruim assim. Mas quando você olha, irmão, para aquele teu amigo, quando você olha para aqueles que estão ali na rua, irmão, a gente tem que profetizar que Jesus pode mudar o coração de qualquer um. Quem crê nisso diz glória a Deus. Amém, irmãos? Jesus, ele pode mudar a vida de qualquer um. E se ele mudou a vida desse homem, irmãos, ele pode mudar a vida daqueles que nós temos orado. Talvez você que tenha orado aí pela vida do teu pai, e por mais que você ora, mais ele está bebendo, mais ele está indo ali
na ladeira abaixo e você acha, meu Deus, não tem jeito com meu pai, não tem jeito com meu irmão, não tem jeito com meu filho, não tem jeito com meu vizinho. Irmãos, olhe para a vida de Simão e conclua no teu coração que o Deus que mudou a vida de um guerrilheiro pode mudar a vida de qualquer um. Amém, irmãos? Segunda coisa, irmãos,